Em todos os países da América Latina, onde houve uma reação à política neoliberal, essa reação ela foi uma reação de caráter popular. Por exemplo, o argentinaço. O argentinaço não foi dirigido pelo grupo que se formou depois, que foi o grupo kirchnerista na Argentina. Ele teve a participação de várias organizações populares, de organizações de esquerda. Foi uma espécie assim de insurreição popular, né? Na época se falaram que era uma reprodução da Revolução Russa, logicamente que com muito exagero, mas de fato foi um tipo, né? Uma semi-insurreição popular. Quer dizer, as massas de classe média, da classe operária, os desempregados são parte da classe operária, os chamados piqueteiros na época, eles se revoltaram contra a política neoliberal que transformou o país num barril de pólvora. Então vocês vejam, a reação à política neoliberal foi uma reação popular, não uma reação de determinados partidos. O que acontece é que, como a política não conhece o vazio, e as massas, quando elas se movimentam, elas procuram formar uma organização e procuram formar uma direção, essas massas acabaram sendo dirigidas pelos partidos que tinham maior condição de levar adiante essa reação ao neoliberalismo. Então, na Argentina, por exemplo, após os acontecimentos, surgiu a facção kirchnerista. Os Kirchner eram políticos meio provincianos, mais de esquerda dentro do peronismo, que é um partido infestado de direitistas, e eles acabaram se transformando, até por necessidade da própria burguesia, que via a coisa fora de controle, num canal por onde se expressou essa mobilização. A mesma coisa aconteceu com Evo Morales. Na Bolívia houve uma insurreição contra o governo neoliberal. A insurreição não foi dirigida pelo Evo Morales, mas como o Evo Morales era um importante dirigente popular dos cocaleiros, ele acabou sendo o canal de expressão, posteriormente, do desenvolvimento dessa insurreição. Na Bolívia nós já podemos falar muito claramente de insurreição popular, porque é o que aconteceu. Uma insurreição que inclusive derrotou o exército boliviano. Quer dizer, mais um pouco e o país explodia numa revolução, devido às barbaridades da política neoliberal. E assim em todos os países. No Brasil, quem capitalizou, quem foi o canal dessa política, logicamente, né, foi o PT. O PT subiu ao governo e tratou de atender, antes que a situação chegasse num ponto explosivo, as necessidades, as reivindicações dos setores mais pobres da população. A gente vê, por exemplo, que o PT, que é um partido que foi criado no sudeste do país, em São Paulo principalmente, ele acabou sendo o partido cuja maior base eleitoral nesse momento é no nordeste do país. Por quê? Porque no nordeste a pobreza é muito mais aguda. Eram os setores que estavam a ponto de explodir quando o PT chega ao governo. Então, nós temos que entender o seguinte, há uma situação concreta. Esses partidos, eles cristalizaram, vamos dizer assim, eles corporificaram, eles deram corpo a uma tendência das próprias massas. Por isso que o imperialismo, para atacar as massas, precisa destruir a organização que as massas criaram nesse período e que chegou ao Estado Nacional. Logicamente que todos esses partidos fizeram acordos com setores da burguesia local que tinham interesses que estavam sufocados pelo imperialismo, etc. e tal. Quer dizer, a destruição dessas forças que se criaram a partir da crise do final dos anos de 1990 e começo da década de 2000,
é um aspecto essencial do golpe. É isso que a esquerda não entende. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.